Bom, eu vou primeiro dar um pequeno balanço historiográfico desse tema. Há uma disciplina muito bem assentada já na historiografia, que é Atlantic History, nos Estados Unidos. Essa história atlântica tem uma vertente americana e uma vertente francesa, que são inteiramente distintas e que seguem objetivos e tradições políticas inteiramente distintas. A Atlantic History americana, ela é representada atualmente, é uma velha historiografia, mas ela fala dessa unidade do mundo anglo-saxão. Quando houve a Revolução Americana, houve uma discussão na corte em Versalhes de Luís XVI, se deviam ajudar ou não os rebeldes americanos contra a Inglaterra, e na época tinha dois grupos na França, um achando que os colonos ninguém fazia fé nesses colonos americanos, estavam em guerra com a maior potência da época, os Estados Unidos, a Inglaterra. Mas, enfim, quando eles começaram a ganhar umas batalhas importantes, a França começou a ajudar militarmente, e depois teve uma discussão de saber se eles iam ficar sempre aliados da França ou iam se fazer as pazes de novo com a Inglaterra e virar aliado americano. E a ideia de que eles eram anglo-saxões, protestantes, iam sempre ser aliados da Inglaterra, que alguns tinham, venceu. E os Estados Unidos fizeram a paz logo em seguida com a Inglaterra, não entraram na aliança do Napoleão contra a Inglaterra, como Napoleão quis forçar a mão, até quase que entraram em guerra com a França, no governo já no começo do século XIX, e criou-se essa ideia de mundo anglo-saxão, que é a América do Norte, fora o México, claro, e que é o exato oposto da ideia de América Latina. Os conceitos aparecem na mesma época, quando a França começa a ter uma tentativa de criar uma hegemonia na América ibero-americana, e que vai desembocar nessa invasão do México, nessa intervenção militar no México em 1862, durante a Guerra Civil Americana. A Inglaterra cria então essa união com os Estados Unidos, e Bernard Bailey tem um livro célebre. Ele é o professor mais eminente do Departamento de História de Harvard. O livro dele é New England Merchants in the 17th Century, que é um livro de 1955. Ele interpreta a Revolução Americana como uma ruptura total com a Inglaterra. É algo inteiramente novo que está ocorrendo nos Estados Unidos. Então, há uma história atlântica, mas a Revolução Americana é uma ruptura com o sistema político inglês, mesmo se a cultura fica parecida. O outro eminente representante dessa corrente da história atlântica americana é o professor Jack Greene, da Johns Hopkins University. Os dois estão aposentados, Bailey ainda dá aula, mas Greene não. E ele diz ao contrário, que a Revolução Americana foi também uma Revolução Britânica, e que tem uma grande continuidade entre o período colonial e o período nacional dos Estados Unidos, e que então a ruptura é menos nítida do que parece. Foi a vanguarda de um movimento inglês que se deslocou para os Estados, para a América Britânica, América do Norte, e lá liderou a independência. Um discípulo do Bernard Bailey, Gordon Wood, da Universidade de Brown, fez aí um livro onde ele falava, o livro se intitulava O Radicalismo da Revolução Americana, onde ele acentuou as teses do Bailey, mas depois ele fez um outro livro onde há uma síntese desses dois pontos de vista. É um livro que se chama The Americanization of Benjamin Franklin, mostrando como Benjamin Franklin, que é um pouco equivalente ao José Bonifácio de Andrade aqui, chegou o professor Avelino,
Benjamin Franklin, então, era um homem das luzes, um súdito britânico da coroa eminente nos Estados Unidos, que vai para a Inglaterra e faz uma carreira importante nos Estados Unidos, na Inglaterra, é admirado também na França e tudo, mas ele sente lá as travas que havia a situação dos colonos nos Estados Unidos, no que seriam os Estados Unidos, na América do Norte, e retorna então para a América do Norte e vai ser uma das lideranças do movimento da independência americana. Eu comparei com o José Bonifácio de Andrada porque José Bonifácio também teve uma carreira importante em Portugal e na Europa como sábio. Benjamin Franklin, por exemplo, inventou o para-raio, inventou o horário de verão, inventou coisas úteis e não úteis, mas que marcam até hoje a nossa cultura. E o José Bonifácio de Andrada também era mineralogista, era um homem de ciência importante, foi chefe de polícia do Porto, lutou contra Napoleão do lado de Portugal, e aí quando a coisa aqui se acelerou, ele liderou o movimento de independência. Então, é como a brasilianização do José Bonifácio de Andrada, é um pouco que ele escreveu a americanização do Benjamin Franklin. Quando veio a Guerra Fria, essa ideia de mundo anglo-saxão, essa ligação entre os Estados Unidos e a Inglaterra e a Europa Ocidental, ficou mais sólida e mais baseada numa ideia de comunidade cultural, de valores ocidentais, de democracia, contra primeiro a Alemanha nazista, durante a guerra e durante as duas guerras mundiais, a Alemanha, que era o império do centro da Europa, não é? E depois contra a União Soviética e os países da Cortina de Ferro. Então, a Europa Ocidental, no caso a Inglaterra, a França, o país latino entrava também, aliados aos Estados Unidos, e essa ideia de história atlântica estava ligada a essa concepção que também tinha fundamento político, e houve até na época da Guerra Fria foi uma ideia que foi meio posta em suspeita, porque havia essa politização da ideia de história atlântica, de atlantismo, de comunidade de interesse entre a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Mas, enfim, é uma tradição americana, e como tudo acontece, isso é uma coisa muito frequente, a historiografia americana evolui lá nos debates dela, que são esses, da tradição inglesa e da tradição propriamente americana, e não se refere nunca à historiografia francesa. Isso, aliás, é uma coisa incrível. Nas Antilhas tem uma historiografia espanhola sobre as Antilhas, tem uma historiografia francesa sobre as Antilhas, tem uma historiografia inglesa sobre as Antilhas, tem uma historiografia holandesa sobre as Antilhas, e elas não conversam entre si. As Antilhas é muito interessante porque tem sistema escravista de várias potências europeias, e cada ilha é um sistema diferente, ou mais produzindo a mesma coisa também, e não há diálogo, é assim. As coisas são assim, é muito complicado. Mais tarde, veio uma outra ideia aí, que veio da França, que é a ideia do Jacques Godechaux, que fala das revoluções atlânticas, e faz uma ligação entre a Revolução Americana, entre a Revolução Francesa e a Revolução do Haiti, a Revolução de São Domingo, como revoluções atlânticas, como inspirado pelo século das luzes, e como causadas por uma dinâmica comum, que eu posso explicar depois, mas eu não quero muito entrar nisso, que eu só estou vendo de cima. Depois, há um livro também aí mais de história cultural e de um debate antropológico, que é um livro muito importante, do Paul Gilroy, que apareceu em 93, é Black Atlantic. Então é uma alternativa a essa ideia do Atlântico anglo-saxão, que é a ideia de um Atlântico negro, e foi um livro bastante importante, Todos esses livros têm em comum uma coisa: quando eles falam de história atlântica,
eles estão falando só da história da América do Norte e do Caribe. Nunca tem Atlântico Sul. Eles estão, na realidade, falando de história do Atlântico Norte, como se aqui fosse a mesma coisa. Isso eu vi em debate com algum desses autores e foi formulado uma vez de maneira banal. Eu vi isso formulado, escrito por colegas americanos, que a ideia é assim: bom, o Brasil engoliu Angola, Portugal engoliu o Brasil, a Espanha engole Portugal e a Inglaterra engole a Espanha, então basta estudar a Inglaterra, você entende tudo. Como se fosse matriótica, aquela bonequinha russa, onde o que está na barriga da boneca grande é igualzinho à boneca de fora. Você não precisa estudar cada uma para saber o que está dentro. Não é? Isso é uma ideia que tem até no Capital, porque Marx também fala disso, da Inglaterra engolindo tudo para dar na Revolução Industrial. E isso é uma ideia que desqualifica inteiramente. Então você não precisa mais aprender português nem espanhol para estudar as fontes, você não precisa mais ler o livro que as pessoas escrevem sobre esses assuntos, basta estudar o que os ingleses, os americanos, ou os australianos, os canadenses, ou os antilhanos anglófonos escreveram sobre o assunto e encerrou. Isso é um problema. O Black Atlantic, do Paul Gilroy, menciona o Brasil 4 vezes. Não tem mulato nesse Black Atlantic, a ideia de mulato não existe. E o livro fez um enorme sucesso. Tem Foucault, tem Derrida, os franceses todos, mas não tem o Roger Bastide e não tem Pierre Berger, que eram especialistas do Brasil e da especificidade brasileira nisso. Bom, depois tem a escola francesa, que é a escola do Brodel, do Fernand Brodel, e em particular de 2 de seus discípulos, Pierre Chonu e Frédéric Moreau. Os dois estudam então o Atlântico, um estuda o Atlântico espanhol e o outro o Atlântico português. O Chonu estudou até na tese dele, a tese dele que se chama Sevilha e o Atlântico. Veja bem, não é só, não está nem o nome Espanha dentro, Sevilha, porque era o porto onde tudo estava centralizado, e o Atlântico. Essa é uma tese que foi editada, tem 12 volumes, mais 2 volumes de anexo. 14 volumes a tese dele tem. E o Moreau fez uma tese que chama Portugal e o Atlântico, onde o assunto também é o Brasil. Então, é uma perspectiva onde você estuda os espaços coloniais, mais do que as colônias. Não é? E a Espanha tem a particularidade de ter, a gente esquece sempre, dominado as Filipinas até 1898. Então a Espanha também tinha um braço importante no Pacífico e essa ligação entre a China, Macau, que era português, Manilha, nas Filipinas, e Acapulco, no México, é uma ligação muito forte. A Filipina dependia do vice-reino do México, e há uma ligação, então, pela América Central, entre o Atlântico e o Pacífico, que durou 400 anos, praticamente, durante essa época do Império Espanhol. E é dentro desse bojo que se define essa particularidade do Atlântico Sul que eu queria falar aqui. Essa particularidade do Atlântico Sul, ela já dá para ver um pouco nesse mapa, que é esse sistema de ventos aqui que vocês veem, é um sistema, esse sistema azul, isso faz uma bola, isso é um anticiclone, porque gira no sentido contrário do relógio, não é? Que gira em torno da ilha de Santa Helena, que é chamado às vezes o anticiclone de Capricórnio, e que é o exato oposto do ciclone dos Açores, não é? Aqui, está vendo? Vai nesse sentido. Ora, isso aqui cria uma grande proximidade entre Brasil e a África negra. A parte de cima
Aqui está mais próxima das Antilhas, nesse sistema de vento, mas aqui a proximidade é muito maior. Quando a descoberta do caminho das Índias, que Vasco da Gama volta para a Europa, ele diz para a segunda expedição que vai para a Índia, que é de Pedro Álvares Cabral, para navegar mais para o oeste, que aqui tem um sistema de vento que ele sentiu favorável, e aí que é a descoberta do Brasil. Mas o fato, porque é durante a viagem para a Índia, a segunda expedição, mas isso vai marcar muito a rota também para a ida para a Índia, mas também para a Angola. Para ir para Angola tinha que se vir até aqui, na latitude 8, e depois subir, e se chegava em Luanda pelo sul. Tinha que dar uma volta, porque se viesse costeando a África, cairia, como se dizia nos manuais de marinharia da época, ficava-se ensacado nessa área aqui, onde há ventos ou calmarias que não deixam mais o navio passar. Então tinha que ir ao sul, passar perto do Brasil e voltar. Isso vai criar logo um sistema que vai ser o elemento definidor do Atlântico Sul, que é isso é mais ou menos as rotas, essas rotas em preto são as rotas assim em seguida, a flechinha pequena é o vento, e a rota grande é a rota negreira, não é? Isso é o anticiclone, é a alta pressão, aqui é os Açores, aqui é a ilha de Santa Helena. Essa rota aqui é a rota Rio-Buenos Aires. Essa outra rota é a rota que vem de Moçambique, mas que é mais tardia. E é essa mais ou menos a rota que vai ligar o Brasil e a Angola no movimento de comércio bilateral. Vejam bem, vocês aprendem na escola e continua sendo ensinado que tinha um comércio triangular, saiu um navio da Europa, lá com a bugiganga, ele ia na África, trocava por escravo, chegava no Brasil, nas Antilhas, trocava por açúcar e voltava para a Europa. Isso não existe. 95% dos navios negreiros que chegam no Brasil saíram do Brasil. Não existe esse navio que vem de Portugal, que vai para a África e depois vem para o Brasil. Esse é mínimo. Um navio que ia buscar africano, ele saía do Rio, da Bahia ou de Pernambuco, que eram os 3 portos de saída para essa navegação. Isso então já vai criar um sistema inteiramente diferente do Atlântico Norte, onde lá sim tinha esse comércio triangular. Por quê? Porque pouco a pouco esses navios vão começar a embarcar mercadoria de escambo daqui, do Brasil. Isto é, ou seja, farinha de mandioca, que um alimento importante, hoje é a primeira fonte de proteína na África, de alimentar na África, a mandioca. A África tem solo muito difícil e a mandioca deu-se muito bem lá, mas no começo havia a exportação mesmo da farinha. Vão ser exportados cavalos lá para os colonos de lá, que já estavam aclimatados, tabaco para o Golfo de Guiné e, sobretudo, a partir do final do século XVII, cachaça, que o nome do século XVII era jiribita, daí a palavra birita, que é um dos nomes da variante de jiribita, e que entra muito forte na África Central do Oeste nessa época. Há também uma outra coisa que é específico, é que vai daqui do Brasil, colonos brasileiros, não se pode chamar brasileiro, em brasileiro a palavra não existia. O sujeito que morava aqui, o colono de São Paulo, era um paulista, que sabia já que era diferente do português de Portugal, ou até do português de Portugal que tinha chegado um ano antes, porque ele já falava tupi-guarani, a família era daqui, mas não sabia ainda que a colônia ia virar nação. Isso não existia na história. Há um outro viés da história do Brasil, é como se houvesse, Cabral descobriu o Brasil, e está inclusive no livro de colégio, às vezes o Brasil inteiro com Tocantins, Acre e tudo. Já